Olá, sejam bem-vindos ao podcast O Livro das Profissões da Usinaria. Eu sou o Léo Carreiro e falo diretamente de Rio Claro. Hoje recebo aqui Eliel Francisco, psicopedagogo e terapeuta educacional, que vai contar um pouquinho dos desafios e da sua trajetória profissional. Eliel, é um prazer enorme receber você aqui junto com a gente no Livro das Profissões. Legal. É uma honra também estar contigo. Conheço pouco da sua trajetória e em momentos anteriores ainda planejei, olha, ainda vou estar sentado frente a frente com o Léo Carreira, mostrando o crescimento da minha carreira também. Muito bom, fico muito feliz. A minha carreira, minha jornada de carreira, digamos assim, começou há mais ou menos 2004. Comecei como voluntário, sendo orientador familiar e juvenil. Trabalhava com clube, semelhante ao clube de escoteiros. Então, terminava as atividades, via que os filhos tinham alguma dificuldade, conversava com a família, fazia uma orientação, sem nenhuma qualificação profissional, apenas de forma voluntária. E com o tempo eu conheci essa área que é a psicopedagogia, que é uma área de orientação educacional, certo que a psicopedagogia tem focos mais voltados para as deficiências educacionais da criança, mas ela também abrange essa parte de orientar a família nas dificuldades que as crianças enfrentam. E continuei atuando, mas não tinha essa área em São Paulo ainda. Essa área ela era apenas como uma pós para quem já tinha uma graduação. Hum. Então tinha que pesquisar, buscar informações de outras áreas para mim continuar atuando ainda de forma voluntária. Nesse meio ainda trabalhava como no ramo da indústria, no ramo da parte dos implantes cirúrgicos, ainda onde a gente se conheceu. E durante um bom tempo, ainda no ramo da indústria, ainda continuei como voluntário, ainda trabalho como voluntário nessa área até hoje, como orientador familiar, como um orientador educacional para as crianças, mas chegou então a profissão, a graduação, né, na verdade, em São Paulo. Fui, me preparei, fiz essa graduação. Quando me formei, então fiquei só esperando a hora de sair da empresa para começar nessa área. E você teve dúvidas na hora de fazer essa escolha ou não? Foi uma escolha clara já na sua cabeça? Olha, a dúvida era o medo em como começar. Porque, como eu falei, como eu fazia isso de forma voluntária, aí eu conversei com a minha esposa. Olha, vou fazer isso de forma profissional, porque eu sei que é possível, eu sei que existe essa área acadêmica e tem como atuar nessa área de forma profissional. Então ficou aquele medo, que eu estava já há muitos anos na mesma indústria, estabilizado financeiramente, estabilizado, tinha conseguido algumas conquistas com a empresa, mas aquele medo, o iniciar, né? Uhum. Mas foi quando aconteceu o momento, conversei com a minha esposa, assim, que deu uma grande motivação, não, vamos, esse é o sonho, vamos lá. De certa forma, assim, ela também trabalha, então deu aquele respaldo para a gente não ficar no zero. Vamos confiante, vamos começar. Muito bom. Eu acho que todo profissional, toda pessoa, em algum momento, ela passa por essa sensação de medo, né? E tudo que é novo causa medo. A gente não conhece, né? É desconhecido. Qual foi teu principal gatilho nessa hora, então, assim? É agora que eu vou, né? Vou enfrentar esse medo, vou tomar a decisão. Eu imagino que, como você falou, né, a gente olha financeira, a gente olha mercado, talvez fosse o conhecimento mais comercial de um negócio, que é algo novo, imagino para você também. Então, assim, olhando para esse gatilho, quando foi o momento? É agora. No tempo que eu estava fazendo a faculdade, precisei fazer os estágios. Uhum. E um dos estágios eu fiz na empresa que eu estava atuando na época. A empresa me permitiu fazer a parte do estágio lá como psicólogo na área da indústria. E apresentei uma palestra para o grupo, tudo mais, e apareceu um jovem que conversou comigo, me chamou no final, me lembro até hoje, me chamou no final da palestra e falou: Léo, você me motivou a sair de onde eu tô. Eu falei, mas por quê? Como assim? Ele falou: olha, o meu pai trabalha até hoje na rua, pegando piche de caminhão, aquele restolho de piche de caminhão, jogando para caçamba. É a profissão dele, assim que ele sustenta a casa até hoje.
eu não quero chegar no ponto que meu pai está. Eu quero ser alguém para dar orgulho para o meu pai. E isso foi o gatilho para mim. Falei, nossa, se eu conseguir transformar a vida desse garoto e ele pode buscar alcançar um algo melhor, então eu vou fazer isso para mim. Porque até então eu estava estudando para mim continuar na minha parte voluntária. Não foi assim, não, eu vou encarar de forma profissional. E quando ele falou assim, não, o que você fez na apresentação, que ainda era apenas um estágio, e motivou ele a buscar um algo melhor, foi então eu posso fazer isso para mim, com a minha história, eu posso motivar outras pessoas a buscar esse melhor. Muito bom, muito bom. Trazendo um pouquinho mais para um conhecimento de quem está ouvindo a gente, né, e assistindo a gente. Fala para mim o que faz um psicopedagogo e um terapeuta ocupacional, Educacional. perdão, e um terapeuta educacional. Tá. O psicopedagogo, ele não é psicólogo e também não é professor. Ele Certo. fica entre os dois. O psicopedagogo, ele vê as crianças que têm as suas dificuldades na área educacional, seja na parte da escrita, na parte matemática, o desenvolvimento fonológico, certo? Que ele não é um fono, mas ele consegue identificar e auxiliar em algumas partes do fono também. A parte da inclusão social com uma criança na parte da Libras, do Braille, uma criança de forma acessível que talvez tenha uma dificuldade mental. Então, o psicopedagogo, ele faz aquela criança, aquele aprendente, porque aprendemos no decorrer da vida toda, Uhum. aquele aprendente, dependendo da sua faixa etária, a se incluir no meio educacional. É. Então, ele usa técnicas diferentes do professor. Quem entende assim, o professor na sala de aula tem 25, 30, 40 alunos. E o professor tem um método para aqueles 40 alunos. Mas existe uma criança, por exemplo, assim, uma criança superdotada. Ela tem aquele QI acima e para ele vê o professor explicou e já aprendeu. Na hora que o professor vai colocar uma lição na lousa, para ele já é maçante. Então, para ele já está incômodo, ele começa a perder a atenção, ele sai do foco. E como que a gente, como psicopedagogo, trabalha? Numa criança como essa, em outras atividades naquele período, para que ele continue o foco no professor e continue o meio de aprendizagem. Isso em todas as outras dificuldades que a criança pode enfrentar. O pedagogo ainda ele também atua quando a criança passa por problemas financeiros, problemas de casais, no caso os pais separaram, então a criança tem um trauma, então a criança começa a ter problemas educacionais de aprendizagem, então o psicopedagogo começa aquela orientação, entra então o terapeuta educacional. Hum. Porque entra o terapeuta educacional, ele começa a ver a criança, ela está desconfortável porque os pais estão se separando, porque houve uma mudança de escola, uma mudança de cidade, então ela se retraiu. O terapeuta educacional vai conversando com aquela criança, para a criança ficar mais à vontade, entender aquela mudança, entender aquela evolução que está acontecendo, entender as vantagens daquela mudança. Aí o terapeuta educacional, ele começa a fazer esse caminho para a criança entender, olha, essa mudança é favorável para mim. Não vou perder meus amigos, posso mandar carta, posso escrever, mandar WhatsApp, telefonar. Eu vou ter contato com meus amigos anteriores e vou aprender novos amigos, ter novas amizades. E é isso o papel do terapeuta educacional, que é ligado com a psicopedagogia. Então, assim, o psicopedagogo, normalmente, ele atua ou com um ou com o outro. Eu escolhi os dois. Porque o psicopedagogo ele pode só atuar na escola, ajudando o professor na sala de aula, só de forma clínica, como por exemplo um autista, então vai ajudando no desenvolvimento de um autista ou de uma criança que tem descalculia, assim por diante. E o terapeuta educacional com essas outras demandas que a criança passa por seus pequenos traumas, que lá na frente o adulto enfrenta aqueles traumas de infância e não sabe o que aconteceu. Então a gente vai funilando isso com a terapia educacional. Mas deve ser um trabalho extremamente gratificante. Muito, muito. Eu sou um apaixonado por desenvolvimento de pessoas, você sabe que é algo que eu cultivo ao longo dos últimos anos da minha trajetória. E agora, como pai, nossa, eu olho para isso e crio ainda mais paixão, né? Porque você está trabalhando no desenvolvimento de uma criança, né? Exato. E é extremamente importante. Eu, como pai, já tive a oportunidade de conhecer muitos outros profissionais que não conhecia, né? A gente acaba passando por
vários mundos, várias pessoas, vários profissionais, vários pais, né. Então, a parte de fonoaudiologia que eu não conhecia a fundo, passei a conhecer mais, meu filho precisou e dentre outras. Então acho que uma pergunta que para mim seria muito importante e talvez faça sentido para quem está assistindo, né, quais são os sinais que eu consigo observar, por exemplo, no dia a dia de um filho meu, que me dê um direcionamento de que talvez eu precise do teu trabalho? Tá ok. Então a gente começa a observar assim, primeiro na parte educacional. A criança ela tinha um rendimento normal, depois esse rendimento começa a cair. E se o rendimento caiu, então começa a investigação. Uma parte que eu amo da psicopedagogia é o processo investigativo, porque você vai começar a questionar na escola, o que que aconteceu, talvez entrou um aluno novo, talvez o aluno, um amiguinho foi embora, alguma coisa aconteceu na sala de aula. Opa, não aconteceu nada, mas por que o rendimento caiu? Vamos então para a família. Os pais estão brigando, tem um irmãozinho novo, está chegando um irmãozinho novo na família, alguma coisa nova acontecendo na família, perca de um parente, também está tudo em paz. E a gente vai investigando esse atraso de rendimento da criança até descobrir o que aconteceu. É um É processo. um processo, é um processo. Legal. Depois que faz o processo investigativo, aí tem um acompanhamento. Porque aí é se feito um laudo para comprovar o que a criança tem, se é um transtorno ou não, se é uma deficiência ou não. E depois desse laudo começa então o processo de acompanhamento. Se foi identificado a criança tem um autismo, ok, então vamos tratar ela com autismo. Déficit de atenção, vamos tratar ela com déficit de atenção e assim sucessivamente. Quando ela não tem nenhum desses tipos que a gente chama como os transtornos, aí acaba havendo um problema mais emotivo, aí tem que ir para terapia. Aí entrar na terapia para descobrir, às vezes, já aconteceu de conhecer uma criança em que ela escutava a mãe num desconforto à noite. E ela ficava, o que está acontecendo com a minha mãe? E começou a se trancar, a se travar, até o ponto que ela começou a mentir. E essa mãe começou a ver que a menina estava mentindo, mentindo, mentindo. Ela foi questionar, levou para mim, a criança. E eu falei, mas como que é em casa? Aí a mãe começou a falar, falar, falar. Então, e eu de vez em quando escondo algumas coisas da menina. Ah, então tá aqui. Você esconde coisas da sua filha e ela aprendeu a mentir porque você está escondendo coisa para ela. E às vezes a gente faz isso inocentemente. A gente, como pais, tem algumas ações que a gente faz inocentemente, que nossos filhos estão observando e vão trazer consequências negativas sem querer. E é nesses pontos que a gente começa a observar. Então, rendimento escolar caiu. Opa, comportamento da criança, uma mentira, ou ela se travou, ou ela era simples, começou a ficar agitada demais. Entre todos os aspectos que eu, por enquanto, acompanhei, existem muitos, mas eu acho que o mais difícil que eu tenho acompanhado é a superdotação, porque é um QI elevado, que a criança começa a ficar com estresse porque ela entende de tudo que está na aula, até provar que aquela criança tem um QI elevado, que ela tem uma superdotação, para conseguir fazer uma alavancada com ela, a criança ela entra numa depressão, 5, 6 anos. Ela entra numa depressão, uma ansiedade que sobe acima, a saúde dela fica toda perturbada, porque a ansiedade na criança ela não consegue expressar a ansiedade, então é intestino, não come direito. São diversos sintomas que vai apresentando só porque ela está com aquele desconforto educacional. Caramba, caramba. E tem uma faixa etária que geralmente você tem essa abordagem ou não? Bom, normalmente uma criança que começa a demonstrar esses transtornos, entre 3 a 5 anos começa a ficar visível. Hum, legal, legal. Bem interessante. E da tua trajetória, tem algum caso que foi marcante assim para você que você possa compartilhar com a gente? Um case que realmente mexeu com você? Tá? Não ainda como terapeuta educacional, ainda quando eu estava apenas fazendo trabalho voluntário, Uhum, aconteceu que estava conversando um trabalho normal ainda no ramo da indústria, que um garoto, um jovem,
veio conversar comigo, ele ficou quase 1 hora e meia conversando comigo, desabafando, falando, falando, falando. Ele falava que estava noivo, queria casar, primeiro relacionamento, e chegou naquele momento que ele falou: "Não moro com meus pais ainda e eu não sei o que eu faço". Falou quase 1 hora e meia, desabafou. E eu só ouvindo. Meu chefe passou na sala, voltou, passou na sala, voltou, e eu fiquei desconfortável porque meu chefe estava olhando, mas ele foi, desabafou, falou tudo. E eu lembro que eu cheguei para ele, só fiz uma pergunta para ele: "Como você se imagina daqui 5 anos?". Ele parou, observou, pensou: "Eu vou pedir ela em casamento". Aí eu pensei assim: "Nossa, uma única pergunta que eu fiz para ele conseguiu entender tudo o que estava acontecendo de quase 1 hora e meia de conversa". Então, assim, eu vejo que na minha trajetória, não é eu falar, é eu ouvir. É. Independente da faixa etária, é eu ouvir. Uma criança na sua atividade, é observar a criança. A criança, ela faz os brinquedos de forma sequenciais. Bom, possivelmente pode ser um autismo, pode ser possivelmente uma superdotação. A criança tem um hiperfoco, então a gente vai peneirando. E agora, por exemplo, é observar, é ouvir, é prestar atenção no próximo para poder conseguir ajudar. É essa parte que eu consigo ver assim, olha, isso que realmente vem me trazendo esse impulso de continuar. Uhum. Bem interessante. E aproveitando e pegando um gancho, então, nesse saber ouvir, fala para mim, para quem está desejando ingressar nessa profissão, quais são os principais hard skills, soft skills, enfim, características que essas pessoas precisam apresentar e que vão dar maior robustez, né, na profissão? Tá, para mim, eu peguei principalmente a parte da inclusão social, esse foco na inclusão social. Então, eu investi bastante em Libras, em Braille, na NR5, na parte que é inclusão social nas indústrias, para me pegar bastante esse feeling de como trabalhar com a inclusão social. Então, primeira parte é estudar o que você quer, pesquisar o máximo que tem para você ter certeza que é o ramo que você quer. Porque, assim, é um ramo que você tem que ter paciência. Se você quer assim, ganhar dinheiro fácil. Não, eu quero trazer uma criança aqui ou uma pessoa, atender porque vai me pagar bem e troca a pessoa, vem outra, não é assim que funciona. Às vezes o retorno financeiro vai ser mais durante o processo do que com 1 ou 2 atendimentos caros. E da outra parte é a gente também ter um acompanhamento. Eu, além de ser um terapeuta educacional, eu preciso fazer terapia. Eu preciso fazer o meu acompanhamento, porque não é só eu observar o próximo. Eu vou sugando, eu vou pegando essas coisas com o próximo, mas isso vai sobrecarregando, que às vezes eu posso sobrecarregar minha família de forma inconsciente. Então eu Olha preciso ter uma terapia, eu preciso ter um acompanhamento para retirar esse excesso que acontece comigo também. olha só, uma característica bem desconhecida para mim, não fazia ideia que mas e faz todo o sentido do mundo, né, você precisa passar pelo processo para certificar que você não vai estar trazendo para tua família também a mesma coisa, né. E me fala um pouquinho mais sobre esse teu estudo voltado para a inclusão, para o Braille, como que isso funciona, como que isso surgiu para você? Ok? Durante o processo que eu estava estudando, então a psicopedagogia na faculdade, então eu vi que essas demandas faz parte da inclusão, até então eu não sabia. Então comecei com Libras, que em Rio Claro mesmo comecei com Libras, vi a importância da Libras, vi que a Libras ela não é uma língua fácil, porque alguns sinais que você trabalha aqui na região de São Paulo, no sul altera as palavras, no norte do Brasil altera as palavras, então a Libras ela acaba sendo mais regional também. Então tem essa dificuldade. Mas eu achei muito interessante também, porque no estudo da Libras, somente no Brasil, é que na história do Brasil, não vou lembrar agora o, o autor, mas foi um dos primeiros, desculpa, um dos primeiros monarcas do Brasil,
Dom Pedro, se não me falha a memória, ele tinha uma criança que precisava de comunicação porque não falava, e ele viu que em uma das tribos indígenas do Brasil, eles tinham essa comunicação por sinais. Então foi aberta a primeira escola de Libras no Brasil, desde aquela época. Só que ainda não era aquela coisa de inclusão, era apenas uma coisa separadinha, assim, excluída, não incluída. Hum. E as pessoas se comunicavam entre si e ficavam lá só com aquela panelinha. Hoje a Libras é a segunda língua do Brasil, que hoje algumas escolas já estão colocando a Libras junto com a matéria aos poucos, ainda não está de forma obrigatória nas escolas, mas já está sendo incluído aos poucos. E eu vejo também esse crescimento e essa vantagem da Libras. E também, assim, é um caminho que eu achei muito válido, porque eu posso trabalhar com a criança não verbal também com a Libras. Porque a criança não verbal ela não consegue se expressar, não consegue se comunicar, então eu ensino para ela a Libras para ela conseguir se expressar. Não é mímica, é Libras. Então eu ensino para ela essa parte da Libras para ela conseguir se expressar. E aos poucos os pais também vão aprendendo e vai começando a ter essa comunicação. Lembrando, é uma criança não verbal, ela sabe falar, tem as cordas vocais, mas ela Uhum. não consegue se expressar. E o Braille, eu também, pelo conteúdo da educacional, eu vi também que já é uma língua internacional, mas tem alguns sinais que diferem de acordo com, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem o CH, o NH, então tem sinais para isso. No espanhol tem o N com tio, então tem um sinal exclusivo para o N com tio, que no Brasil não tem, porque nós não usamos. É. Então você começa a ver essas diferenças no Braille. Então o Braille que eu aprendi é o Braille brasileiro e o hispano, que eu sei os dois. A Libras também eu consegui aprender o brasileiro e um pouquinho do norte-americano. E estou estudando a Libras lá do indígena para me pegar a raiz da Libra, para ver como realmente tudo começou. Essas duas vertentes que eu comecei a pegar na minha história, para a inclusão social. Mas eu vi que isso é muito importante no ramo da indústria. Então comecei a estudar a NR5, que é uma norma regulamentadora para a inclusão social nas empresas, e eu vi que realmente é muito válido para a empresa, por exemplo, como que eu vou fazer inclusão na empresa? Chegou o número de funcionários, vou fazer inclusão. Normalmente a empresa vai colocar o quê? Ou um autista leve, uma pessoa com uma deficiência auditiva, porque é mais fácil trabalhar. Mas a inclusão não é só isso. Um obeso, uma pessoa que é hipertenso, um nanismo. Então a inclusão é você colocar qualquer tipo de pessoa que tenha uma dificuldade de locomoção ou de socialização. Então, você colocar um obeso entre o seu ciclo operário, tem que adequar um banco certo para ele, um corredor acessível, ele consiga andar livremente sem ter que ficar se jogando. Uma pessoa com nanismo, um assento sanitário suficiente para ela, uma pia suficiente para ela, e assim sucessivamente. Então, com a NR5 traz muitas orientações, ainda não é totalmente recheada, mas já tem muitas orientações de como a empresa pode se adequar, até mesmo num corrimão, no início do corrimão, colocar tantos degraus. Então, uma pessoa tem deficiência, lê lá em Libras tantos degraus, e ela consegue subir tantos degraus, ela sabe que terminou a escada. Ela vai passar a mão, opa, corredor à direita, à esquerda, vendo os quadros, orientando diretoria, e assim ela vai conseguindo se locomover com segurança. Que incrível. Do início eu já estava em êxtase aqui, né, pensando no quão gratificante é a sua profissão, mas certamente agora agregando toda essa parte de inclusão, eu vejo o quão especial é o seu trabalho. Principalmente porque por estar dando a oportunidade para pessoas que não conseguem se expressar, crianças que não conseguem se expressar, tá neste mundo, né. Sim, E uma das perguntas que eu lhe faria era justamente voltada, então, para esse processo de inclusão. Por quê? Na escola, nós vemos que não é algo tão comum, né, ainda tenho pouco contato com os meus filhos nesse sentido, mas eu me lembro da minha época de escola, não era algo que era comum a gente ver, então, pessoas preparadas para receber esse público.
Sim, né? E é uma área educacional. Então sim, imagina dentro de uma indústria, né? Eu não consigo me lembrar de nomes de gestores que estejam preparados para conduzir um processo desse junto com seus liderados, com qualquer tipo de inclusão, né? Obviamente, todos os gestores vão tender a fazer o melhor possível, mas isso não significa que é o suficiente para esse exato. público, né? E como você avalia esse cenário hoje? De 0 a 10, o quanto que o Brasil está preparado dentro da indústria, assim, para receber um público, Olha, eu acho assim, né? pouco que eu pesquisei, hoje no Brasil está 0,5. Não chega nem a 1. Porque tem empresas, sim, que tem psicopedagogos na empresa, que estão tentando fazer um trabalho de inclusão, e esses poucos que estão, é de tirar o chapéu, porque não é fácil. Porque você chegar pro diretor da empresa e falar, olha, você tem que trocar o corrimão porque ele não é acessível. Você tem que ter uma largura de degrau na escada, uma pessoa obesa, porque não é acessível. Um elevador que seja suficiente, que conteste o peso de uma pessoa obesa acima de 120 quilos, pelo menos. É tudo investimento que a empresa tem que fazer. Aí o que a empresa vai fazer? Eu vou investir uma pessoa com autista leve, ou investir com uma pessoa que tem uma surdez baixa, porque eu consigo investir nisso. Então, muitas empresas acabam não investindo e não permitindo essa inclusão. Eu, há 2 semanas atrás, conversei com uma jovem que pude trabalhar com ela, cadeirante, tenho amizade com ela até hoje, e ela falou ali, infelizmente, eu já tentei trabalhar em muitas empresas, mas as empresas, elas me discriminam por ser deficiente, sou cadeirante, só sou cadeirante, eu sou formada, tenho qualificação, eu fiz faculdade, eu tenho a mesma formação que muitos lá dentro, mas por causa do ser cadeirante é difícil. Hoje ela trabalha de forma virtual, porque dentro da empresa ela não consegue. Até hoje tem o preconceito, infelizmente, e além do preconceito, as empresas não querem investir nessa acessibilidade. Hum. E o mundo virtual ele veio para beneficiar alguns desses casos, né, Sim, apoiar, né, mas não atende não todos, toda a gama, né. não todos. Olha, Eliel, acho que temos, oportunidade para conversar muito mais, mas a gente está chegando ao fim da nossa conversa, né, um bate-papo muito bom. E eu queria pedir para você, deixar uma dica para o pessoal que está em casa, que tem um interesse em seguir essa profissão, em conhecer mais, quais as dicas que você pode dar para esse público? Ok? Aí a gente pensa assim, primeiro passo que não é fácil. Não é fácil porque, por mais que psicopedagogia é uma área nova ainda no Brasil, ainda estamos lutando para que a psicopedagogia seja reconhecida no mercado como profissão. Ainda ela está no fórum, na justiça, sendo debatendo, porque está entre professor, está entre psicólogo, então ainda não é uma área reconhecida. Apesar que o MEC já reconhece a nossa certificação, é reconhecida pelo MEC, mas não pelo governo como profissão. Então a gente não tem um sindicato para acompanhar. Mas quem realmente quer fazer a diferença, vai com todo carinho e amor, começa o passo a passo e não desiste, porque é uma área que está crescendo, é uma área, é um mercado que, para quem começar agora, vai ter muito trabalho pela frente, porque, como eu falei, em muitas indústrias tem que fazer essa inclusão, em escola, em casa, em famílias. Então, é uma área que quem quer começar, vai que esse é o momento. E não desiste. Legal. Para quem quer saber um pouquinho mais do seu trabalho, um pouquinho mais sobre como esse mundo funciona, quem sabe até bater um papo contigo, tirar dúvidas, onde que eles conseguem te encontrar? Tá ok? Meu telefone, posso? Pode, fica à Tá, vontade. meu telefone é 019 9394 5804. Aí manda mensagem para o WhatsApp, porque às vezes eu estou atendendo de forma clínica, acabo não atendendo. Só mandando a mensagem, a gente responde com todo carinho. E também o meu e-mail, ele é o psicopedagogo@gmail.com. Manda uma mensagem lá, a gente retorna também para fazer uma consultoria, uma orientação de como começar também nessa área. Legal. No Instagram, você está também? Sim, é ele, @elielpsico. Legal.
Muito bom. Eliel, foi um prazer te receber aqui. Muito obrigado por compartilhar a tua jornada, a tua história com a gente, um pedacinho dela, né, que é o que a gente consegue fazer nesse período de tempo, e compartilhar com o pessoal, né, sobre as experiências, dessa posição. Foi um Ok, prazer enorme ter você aqui. ok. Para mim também é uma honra, e também por sua pessoa, a primizade que a gente tem, em poder participar também dessa história também, dos profissionais que estão começando, que estão ingressando, e espero que minha história seja de forma motivadora, a ajudar muitos também a começar, não apenas nessa área, mas também motivar também a muitos empresários a investir nessa área da inclusão também, porque é uma área que muitas pessoas estão qualificadas, mas estão em casa. E se eles abrirem um pouco mais o leque da inclusão dentro das empresas, vão ter ótimos profissionais dentro da empresa, ótimas pessoas para trabalhar e vão tirar essas pessoas das casas e colocar no seu ramo de trabalho. Muito bom. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado e até a próxima. E para você que chegou até aqui, esse é o Livro das Profissões 2024. Este livro é uma compilação de mais de 3.000 profissões em 60 grandes áreas do conhecimento. Ele está disponível na versão capa dura, em papel cochê, com imagens ilustradas e coloridas. Ele é um excelente presente para sua mãe, para o seu pai, para aquele filho que está iniciando a carreira profissional ou para aquele amigo que quer mudar de carreira. Você pode adquirir no site da Amazon.com nas versões em inglês e em português. E também no link na descrição abaixo. Garanta já o seu.